nesse bloco, eu converso com o nosso psiquiatra de plantão, o Dr. Ervin Kotrick, que hoje vai nos esclarecer sobre o toque. Mas antes, vamos a uma pequena introdução sobre o assunto. O transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, é um transtorno psiquiátrico de ansiedade e, como características, apresenta crises de obsessões e compulsões. Estima-se que no Brasil, cerca de 1 a cada 50 pessoas sofram de TOC e 30% delas recusam tratamento. Mas, se esse for o seu problema ou mesmo conhecer alguém que tenha TOC, tire todas as dúvidas com o nosso psiquiatra de plantão, Dr. Ervin Kotrick. É isso aí, nós temos algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos responder. Doutor, a pessoa quando tem muito medo de doença ou faz muito exame, ela pode ter TOC? Tá aí uma excelente pergunta, né, doutora Ervin? Começamos bem, até porque, né, infelizmente, com o Covid, que foi algo real, aumentou muito, misturou muito o que era uma patologia do que era a preocupação real com a Covid. Mas vamos lá. Existe um espectro dentro das patologias do TOC. Como ele perguntou, o nosso entrevistado perguntou em relação à doença, existe sim uma patologia chamada transtorno de ansiedade e doença, antigamente chamado de hipocondria, hoje não se chama mais isso. Há um folclore, Aline, de que hipocondria tem a ver com você usar muito remédio. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é um medo obsessivo, onde o paciente ele interpreta sinais fisiológicos, né? Uma dor de cabeça leve, um coração acelera um pouquinho, ele já acha que ou aquilo é a pior doença possível, ou que ele vai adoecer de uma forma muito catastrófica. E a vida passa a girar em torno desse medo, né? Ele passa a não fazer mais as atividades do dia a dia. Uma parte vai atrás insistentemente de exames para ver se realmente tem ou não. A outra parte ele fica se autoexaminando e, como toda patologia, tem leve, moderada e grave. Em casos graves, a pessoa não consegue nem sair de casa com medo, né, de piorar aquela situação que ela está tendo. E a história do Dr. Google também é um gatilho importante para essas pessoas que podem eventualmente sofrer desse tipo de transtorno com relação às doenças, né? Porque a pessoa procura alguma coisa, não é como um diagnóstico de um médico, tem acesso a informações um pouco recortadas, desencontradas, isso pode agravar o caso, imagino. Perfeito, excelente. Essa questão do Google, se você botar dor de cabeça, ela vai desde algo fisiológico, pontual, até um câncer, né? Desde precisa beber mais água. E o que você faz com essa informação? Para esse paciente que tem o transtorno de ansiedade e doença, onde a vida gira em torno, né, de a qualquer momento ter uma doença grave, ou a qualquer momento vai morrer por um vírus que vai aparecer, algo desse tipo, ele é um que fica obsessivamente buscando no Google, buscando, né, maneiras de tentar encontrar a solução. Busca o médico, muitas vezes isso vem associado a outros transtornos da psiquiatria, o paciente acaba entrando num quadro depressivo. Então, você que está aí hoje vendo o nosso programa, se identificou com essa possibilidade de ter essa questão obsessiva em relação ao medo de ter doença, busque ajuda porque tem tratamento. Perfeito, e é para isso que a gente está aqui, para levar esse tipo de informação para o pessoal em casa. A gente vai ouvir agora a segunda pergunta do nosso telespectador, vamos ver. Boa tarde, doutor, tudo bem? Uma pessoa que tem o hábito de arrancar e futucar a pele, pode ser compulsão? Mais comum do que a gente imagina também, né? Pois é. Esse também entra no espectro, né? Ou seja, não é de fato um transtorno obsessivo compulsivo, que daqui a pouco a gente vai falar, mas existe, a gente chama uma expressão em inglês, skin pick, que é o ato de você ter uma tensão, uma urgência em ter que beliscar, futucar, às vezes arrancar a pele, que em casos graves tem que fazer até enxerto. E essa tensão, perfeito, essa tensão expectante que ele tem, ela é aliviada com a compulsão, porque a compulsão tem a ver com comportamento, ela é aliviada com esse futucar, com esse beliscar, que, enfim, em casos graves, você tem de fato lesões, pode inflamar, e esse ato de compulsão, Aline, ele gera um alívio, uma gratificação por aliviar essa tensão expectativa que ele tem em relação a ter que fazer aquele ato. Também tem tratamento e muitas vezes por vergonha começa a usar blusa, mesmo no calor, blusa longa, começa a usar muito chapéu, boné, porque isso também pode ser
perto do cabelo, que aí tem uma outra patologia, Sim. que é a tricotilomania, que tem muita relação, que aí, no caso, essa expectativa tensa tem a ver com o arrancar o cabelo, pode ser dos cílios, pode ser da sobrancelha, Uau. que também pode inflamar, que também está dentro desse espectro obsessivo. Porém, o mecanismo é um pouquinho diferente do toque, daqui a pouco a gente vai falar. Perfeito. Temos mais uma dúvida, vamos ver. Doutor, eu tenho uma dúvida. Como tratar o toque? Perfeito. Então vamos lá. Antes até de falar de tratamento, pessoal, vamos entender um pouquinho, né, como é que funciona. Como a Aline colocou, muito folclore. Será que eu tenho toque? Isso é toque, isso é mania. Eu vou citar uma minha, tá, Aline? Por exemplo, eu tenho uma mania de toda vez que eu vejo um porta-retrato, alguma coisa caída, aquilo me incomoda que eu tenho que ir lá e levantar. Exato, quadro na parede, Perfeito. né? Então, assim, principalmente deitado, né? Então, mas pessoal, pensa comigo, ó, eu não vejo porta-retrato todo dia caído. Então isso não é do meu dia a dia, isso não atrapalha o meu dia a dia. Quando eu vejo, pode ser que me incomode, gere um pouco de tensão, mas passa. Quando a gente está falando de transtorno obsessivo compulsivo, primeiro, vamos separar o que é obsessão de compulsão. Obsessão, a gente está falando de pensamento. Então são pensamentos que invadem a mente do paciente, ou imagens ou ideias, de uma forma recorrente, que ele sente como algo desagradável, é algo que ele não sente confortável de ter essa invasão de pensamento. Pensa quando você está preocupado com uma prova, mas aí tem um motivo. Aí tem uma prova que eu estou preocupado. Aquilo vai ficar na sua mente o tempo todo. Agora pensa que não tem a prova, não tem nenhum problema diferente e que daqui a pouco começa a vir pensamentos em relação ou à contaminação, ou à verificação de dúvida patológica, enfim, onde o paciente ele tenta neutralizar, ele não aceita isso, ele não, poxa, eu tenho que parar de pensar nisso. Quanto mais ele vai tentando neutralizar, mais essa ansiedade vai aumentando, podendo inclusive gerar, se ele não fizer a compulsão, que é todo o ato, que pode ser motor ou mental, de orar, de contar, onde a doença fez ele criar aquele ritual para aliviar aquilo, ele pode ter uma crise de pânico igualzinha do transtorno de pânico. Entendi. Só que isso demora horas ao longo do dia e acontece todos os dias, a todos os momentos, não numa mania pontual. Então, eu acho que isso é o legal da gente esclarecer, até porque a sigla toque, meio que caiu no popular, virou um jargão, virou uma gíria para alguém que tem alguma mania. Perfeito. Levantar o porta-retrato, arrumar um quadro. Tipo, eu não consigo sair de casa sem lavar louça. Se tiver louça na pia, eu não consigo. Isso é uma mania, não é um transtorno, né? Eu acho que é importante a gente esclarecer isso para as pessoas. O principal, pessoal, você que está assistindo a gente, é o seguinte: você não pode parar de fazer alguma coisa na sua vida por causa de um comportamento, um sintoma que apareceu. Então, vamos supor, eu tenho de verificação, ou seja, eu saio de casa, começo a ficar com uma impressão que eu deixei o forno ligado. Pode ser que te incomode um pouquinho, você volte até lá uma vez, mas você não vai ficar voltando 5, 6 vezes. Só que na hora que ele vai lá e checa, momentaneamente abaixa essa sensação, esse pensamento, só que daqui a pouco ele vem de novo. E aí você tem que voltar lá. E isso pode demorar 1, 2 horas, mas pode demorar 6, 8 horas. Então como é que ele vai trabalhar tendo que toda hora ficar fazendo essa checagem? Certo. Pensa sempre no quanto você está deixando de fazer as suas atividades que você sempre fez, relacionamento pessoal. Você não vai conseguir no encontro, porque você tem que ir lá verificar de novo. Você tá... Perfeito. Está travando a sua vida, E a explicação é uma explicação que só faz sentido para ela. Do tipo, se eu não for lá e verificar, por exemplo, o ônibus que está minha tia pode bater e eu vou me sentir culpado. Ou seja, não tem uma conexão de ir lá ver se o fogão está ou se a porta está trancada com aquilo que a doença criou para ele. Que se ele não for, a culpa é dele, de que algo muito trágico pode acontecer. Perfeito. E quais são os sinais de alerta para o toque? Então, a partir do momento que você começa, lembra pessoal, sintoma é algo que você não tinha, não é ligado a um problema real, uma preocupação real, que apareceu, é desagradável, você não controla. Igual insônia. Insônia não é um problema, você tenta dormir sozinho, o sono não vem, não é uma característica da sua personalidade, a não ser que você tenha ela desde sempre, é um sintoma, você não controla e é desagradável. Quando você começa a pensar que é um toque, não uma mania? Quando progressivamente, ou seja, a cada dia, a cada semana, você está dando importância cada vez mais àquela preocupação. E aí você tenta conversar com alguém, não faz sentido para aquela pessoa a explicação que você está dando. E quando isso começa a pegar várias horas do seu dia, começa a atrapalhar o seu estudo, começa a atrapalhar o seu trabalho, não deixa isso crescer, porque tem tratamento. Perfeito. Tanto com psicoterapia quanto medicação, se tiver necessidade.
Quanto mais precoce você buscar ajuda, menos sofrimento você vai ter. E eu acho que esse é o papel mais importante desse quadro, né? Que é tirar esse preconceito ou esses estigmas da questão dos transtornos psiquiátricos, de forma que as pessoas possam viver melhor e possam encontrar as suas soluções. Você me lembrou de uma história muito engraçada que eu passei, acabado de comprar o carro, tinha me mudado para morar sozinha e não tinha garagem, deixava o carro na rua. E aí um dia eu estava muito noiada, a minha preocupação era se eu tinha trancado o carro. Então eu voltava para conferir, eu dava 10 passos e voltava para conferir. Teve um dia que eu gastei 1 hora fazendo isso. O vigia do prédio da frente veio me abordar porque ele não achou que o carro era meu. Aí nesse dia eu falei, gente, peraí, não tá legal isso, sabe? E não desenvolvi toque, graças a Deus, não evoluiu dessa forma. Mas foi uma situação que eu levei um tempo desconstruindo na minha cabeça. Eu falei, gente, eu tranquei o carro, eu cliquei, fez o barulho, é só relaxar e ir para casa dormir. Então, tem a terapia que tem mais eficácia para o transtorno obsessivo compulsivo é a terapia cognitivo-comportamental. E nessa terapia você tem algumas estratégias cognitivas e comportamentais. Até o fato de quando você está iniciando o tratamento e você não melhorou, tem técnicas que você escreve no celular. Eu acabei de trancar, para você ter certeza disso. Isso não fazer você o tempo inteiro ficar lá buscando esse reasseguramento. Então, a terapia cognitivo-comportamental é muito eficaz e quando tem necessidade de medicação. Mas isso foi uma situação pontual, ela não se repetiu. Não. Não foi... Se tivesse começado a passar por isso todos os dias, normalmente eu conferia 1 ou 2 vezes só. Não gastava 1 hora conferindo. Mas aí teria sido o caso de buscar ajuda, né? É só você pensar. Você teria que apresentar o programa aqui 1h30. Você teria todo um ritual para você chegar aqui 1h30, né, se aprontar. O toque, ele não sabe que você está no trabalho, ele vai te incomodar o tempo todo. Então, provavelmente você começaria a chegar atrasado aqui e isso geraria um prejuízo funcional para você. Perfeito. E eu posso ter as obsessões sem o comportamento compulsivo? Tá. Em até 75% dos casos, o mecanismo é esse, viu, pessoal, que eu expliquei. Começa esses pensamentos invasivos, irracionais, que só fazem sentido para ele, e o comportamento, que pode ser mexer, né, um livro, ou contar, orar mentalmente para aliviar aquilo. Então, isso, obsessões e as compulsões. Mas existe uma porcentagem pequena, principalmente em homens, onde você tem a obsessão sem a compulsão. Geralmente, Aline, essas obsessões é um medo constante de perder o controle e acabar cometendo um ato imoral, sexual, agressivo, do tipo, estou andando na rua, poxa, será que eu vou perder o controle e vou bater nessa pessoa? E aquilo fica na cabeça, mas ele não tem o ato compulsivo, é apenas o ato obsessivo, mais comum em homens, mas não é o mais comum. O mais comum é você ter a obsessão junto com a compulsão. Perfeito. Bom, e agora a gente já passou ao largo desse tema, eu acho que é importante a gente esclarecer. O toque, ele pode ter diversas temáticas, né? Ali a gente, a partir das perguntas dos telespectadores, falou da questão da doença, da questão de, enfim, ficar mexendo na pele, a gente comentou arrancar o cabelo. Quais são as temáticas mais recorrentes, as mais comuns do toque? Excelente pergunta, Aline. A gente tem 4 principais. Uma foi essa que eu citei, que é a obsessão sem a compulsão. A principal, a mais comum, principalmente em mulheres, a temática é de contaminação. Ele tem uma obsessão constante de que ele está contaminado, de que ele está sujo. E isso gera nele uma compulsão de ficar se lavando o tempo todo a ponto de se machucar em casos mais graves, ou de evitar possíveis objetos que possam estar contaminados por germes, por poeira e até de secreção corporal. Suor, ele começa a ter que limpar o tempo todo. Lembra? Leve, moderado e grave, pessoal. Casos graves, a pessoa toma banho e ela, já vi casos que ela tem que se ensaboar até acabar o sabão, que é o ritual dela. Quando ela acaba o banho, ela tem que secar sem a toalha, porque se ela encostar a toalha, sujou de novo e ela tem que começar tudo de novo. Então, isso é um caso grave. Lógico, casos mais leves, a pessoa, entre aspas, perde menos tempo com isso. Esse é o primeiro. O segundo tem a ver com a verificação, com a dúvida patológica, que é essa que a gente citou, de você trancar e ir buscar o reasseguramento, se você realmente fechou ou não. Mas pode ser também, é comum aparecer no consultório, você ficar verificando o que você falou durante o dia e os seus atos durante o dia. Do tipo, será que eu atropelei uma pessoa? Aquilo fica obsessivo. Aí ela fica voltando no lugar para ver se tem alguém que foi atropelado. Ou ela chega à noite e começa a ter que lembrar de tudo que ela falou, já que gerou uma dúvida se ela foi mal educada com alguém. E isso pode gerar uma insônia e dali começa
a possibilidade de ter outros transtornos associados. Perfeito. E por último, simetria, que é quando você tem um cuidado excessivo em ter que organizar a sua vida em relação a se alimentar, a se vestir, também demora horas para você conseguir sair disso. São os 4. Maravilha. E, bom, tem cura? Em psiquiatria, a gente não fala cura. Por quê? Cura você fala assim, eu vou tratar e nunca mais vou ter. Tem uma verruga aqui, vou tratar, vou tirar, nunca mais eu vou ter ela. Pode ter outra, mas essa não. Psiquiatria, a gente fala em remissão de sintomas, e tem. Ou seja, inclusive tem como dar alta do medicamento. Contanto que você busque de forma precoce, faça o tratamento correto, junto com a psicoterapia e atividade física.